Olá, olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rúbia. Essa leitura é uma leitura atemporal e intuitiva para cancerianos e cancerianas. Essa leitura ela vai ter uma visão um pouco mais ampla das últimas leituras que eu tenho feito. É para pegar mesmo a energia de vocês nesse momento, as lições que podem ajudar vocês a desenvolverem melhor aquilo que vocês estão buscando nesse momento, tá? Aqui vai revelar os pontos fortes de vocês, também vai falar um pouquinho sobre o ponto fraco, né? Para você se conscientizar do ponto fraco, aquilo que você precisa aprender mais com você mesmo, né? Aquilo que os tipos de situações na qual você se encaixa melhor nesse momento diante da vida, né? O seu papel. E aí a gente também vai falar por último, né, o que é a vida, o que o tarô, a espiritualidade quer transmitir para você, tá bom? Vamos lá, câncer, signo de câncer. Vamos seguir com a leitura. Vamos ver as energias para cancerianos e cancerianos. Vamos ver como é que está a energia do canceriano ou a canceriana nesse momento. As lições que câncer precisa aprender. Os pontos fortes de câncer. Os pontos fracos de câncer, energia de câncer. O que é precisa aprender mais com você mesmo. Quais são os tipos de leitura que você é mais adequado. E a mensagem que a vida está querendo te transmitir, tá bom, Câncer? Vamos lá, vamos seguir com a leitura de vocês. Signo de Câncer, as energias aí para cancerianos e cancerianas. Câncer, Câncer, vamos lá. Segue a energia, Câncer. Peraí. A morte. A carta da morte. Deixa eu pegar aqui um negócio. A carta da força. 10 de ouros. 2 de espadas. 2 de ouros. 5 de espadas e 7 de paus. Vamos lá, Câncer. A energia que eu sinto aqui para vocês nesse momento é que vocês estão no processo de finalização de alguma coisa. Deixa eu só jogar aqui os dadinhos para ver em que área da vida a gente está falando. 3. A gente está falando de relacionamento com irmãos, com vizinhos, com colegas de trabalho. Nós estamos falando sobre tios, tias, primos, primas, né? Essa é a energia do número 3. Mas a gente também está falando sobre pequenas viagens, né? E pequenas locações, cartas, notícias. Mas a casa 3, especificamente, pela energia do jogo, eu já captei que pode ser tanto uma situação envolvendo uma questão de trabalho, com colegas de trabalho, ou uma situação envolvendo o relacionamento seu com seus parentes e vizinhos próximos, nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, Câncer. Vocês estão chegando na energia da morte, né? A energia da morte, ela vem já me informando que vocês estão num processo de finalização. Provavelmente, se vocês estiverem trabalhando, ou vocês lidando com pessoas sendo desligadas, tá? Ou você sendo desligado do ambiente de trabalho, tá? Não é uma regra, claro que essa leitura não vai ser para todo mundo. Então, muito provavelmente, é uma fase de encerramento de ciclo, tá? A carta da morte, ela fala sobre você colher algo que você possa ter plantado e isso ter culminado num término, ou uma situação na qual houve uma perda, né? Uma perda da sua dignidade, uma perda da sua... talvez uma reputação ou uma situação na qual você perdeu uma pessoa também, uma parceria num ambiente de trabalho, ou até mesmo um irmão, uma amizade
próxima que você tinha, tá? E aí, e vem aqui também uma energia, é, é como se algo fosse destruído a respeito de uma a respeito de algo que você possa ter dito também. Porque a casa 3 também fala sobre comunicação. Uma comunicação destruída, um segredo foi revelado e isso gerou uma destruição, uma situação que gerou num término, tá? Aí, o que é a lição, o que é a carta número 8 da força vem indicando que aquilo que você precisa aprender. Aqui está dizendo, Câncer, que você precisa aprender a segurar um pouco mais o seu ego, sabe? A carta número 8, né, fala sobre a energia do ego inflado, né? Nós nunca tivemos vivendo tão tempo de ego inflado na nossa vida igual nós estamos vivendo agora. Domar a fera interior que tem dentro de você, porque você é os dois. Você é tanto uma pessoa muito forte, muito impositiva, uma pessoa muito, né, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que tem punho, mas a gente também está falando de uma pessoa que tem ego, uma pessoa que tem um monstro dentro de você, que é o monstro do ego, né? E aí essa energia está pedindo para que você aprenda que na vida nós estamos em todos os lugares, em cima e embaixo, da esquerda à direita. E aí você é como se alguém tivesse vibrado para um lado só, gerou uma acumulância de um terno, e aí agora tendo que segurar as consequências do próprio ego. Tá? A chave é o reconhecimento e anulação do ego. Né? Você se permitir a morte do ego. E esquecer, cara, que você tem. Você entender que você tem ideais, mas os outros também têm ideais também. As ações dos outros. Entender as ações dos outros. Não são só as suas ações. Existem as ações dos outros também. Tá? E aí significa que determinada situação, né, você precisa entender que para você chegar onde você quer, você às vezes precisa ter um autocontrole aqui, tá? É você entender que existe um poder dentro de você, mas desse poder que tem dentro de você, você precisa aprender a não cair em repetições de comportamentos autodestrutivos por conta do ego, tá? Talvez uma. Porque o leão, ele defende seu território, né? Ele é territorialista, ele se sente ameaçado quando entram no ninho dele, né? Só ele, só pode ter ele. Então, essa questão aqui que está querendo te dizer, Câncer, é uma questão aqui meio territorial, uma ambição desenfreada, aqui uma situação envolvendo uma auto-importância de si mesmo, mas tem os outros também. Tá? Aliás, essa carta aqui ela é energia de leão. E leão está fazendo uma oposição com, com aquário, né? Na astrologia. Vocês podem estar lidando com um grupo de pessoas aí, tá? Aí me vem aqui, quais são os pontos fortes? Né? Você é uma pessoa que você se autovaloriza demais. Isso é bom. Mas o ponto forte é porque você tem valor de fato. Você reconhece o valor que você tem. Então, assim, você só precisa trabalhar no valor que você tem, reconhecendo que os outros também têm os seus valores, né? Você precisa entender que outras pessoas também têm seus valores, existem outros egos com outros valores, né? Existem circunstâncias na qual as pessoas, você vai se lidar com valores de outras pessoas também. Tá? Isso é importante para você ter consciência de que do seu próprio valor, mas do valor do outro. Né? É você cultivar as coisas, você manter, valorizar aquilo que você tem e valorizar aquilo que está ao seu redor também. Dar mais valor à natureza, né? É você cuidar diariamente das pessoas, das situações com amor. Né? Desse modo você vai alcançar melhores resultados. Né? Você cultivar o amor ao seu redor. E contribuir para um bom convívio em grupo. Né? E aí você precisa entender que o tempo aqui é relativo, né?
é uma questão de longo prazo. Você tem paciência para isso. Então, como a carta número 10 fala de tempo também, é algo mais a longo prazo. Ou seja, você vem cultivando isso durante uns 10 anos, um, um bastante tempo, tá? Que você vem conquistando essa autovalorização. Ponto fraco vem me falando sobre o dois de espadas. O dois de espadas você tem que aprender a, a sair dos impasses da dualidade, aprender a conciliar a verdade, que a verdade ela é muito subjetiva, e você não se fazer cego, não se fazer de fingir que não está enxergando certas coisas. Que você não. Cuidado com bloqueios, né? Você querer bloquear os outros, você querer boicotar o outro, bloquear, deixar os outros cegos diante de uma situação na qual, de uma certa maneira bastante conveniente, pode acabar sobrando para você também por conta dessa questão de bloqueio. Você pode precisar dessa pessoa num momento bastante conveniente e quando você vê ela, você mesmo bloqueou ela. Aí vem o orgulho de querendo correr atrás para poder reparar o dano, sabe? A gente está falando também de uma. Você botar as pessoas, as circunstâncias ao seu redor num momento incondicional, sabe? A pessoa tá travada, trava batalhas, né? É uma pessoa que cruza os braços numa circunstância que não deveria. Isso acaba se tornando inconveniente, uma situação bastante confusa, criando desentendimento, mal entendido, né? Se tornar fechado diante de uma batalha que deveria ter mais comunicação nela para uma resolução, mais acordos e não fechar acordos, entendeu? Abrir mais, precisar se abrir mais diante de um conflito. E aí a gente está falando também de você concluir, aprender a lidar com aquilo que está invisível, sabe? Você enxergar além, você não se permitir e permitir que os outros se mantenham invisíveis, né? Reconhecer o talento que você tem de ver circunstâncias de maneira mais clara e você fazer os outros enxergar as situações com maior clareza também, tá? E o 2 de ouros vem falando assim, como que você pode aprender mais com você? Com as perdas da vida, você pode aprender, né, a conciliar mais outras circunstâncias. Ou seja, perdeu para um lado, tem uma carta na manga. Você aprender que existem cartas na manga. Você aprender que existem outras soluções, né, outras formas de lidar com as perdas. Por exemplo, você perdeu um emprego, mas você tem uma segunda fonte de renda. Ou você aprender a manter uma segunda fonte de renda diante das perdas. Entendeu? Então a gente está falando dessas coisas. De você aprender até aquela carta na manga, né? Você aprender a sobreviver, não necessariamente a sobreviver, ou até mesmo a viver com aquilo que você sabe fazer, com aquele talento que você tem. E que existem dois lados da medalha, né? Às vezes tem a perda, mas aquele que perdeu, né, de repente ganhou para um lado, aprendeu a lidar para o outro, né? É um processo difícil, né? É difícil de entender isso porque às vezes muitas vezes você não sabe o talento que você tem, as pessoas não sabem aquilo que elas têm que elas podem usar a benefício próprio. Então você pode ensinar isso para as pessoas, câncer. Ensinar a elas se autonutrirem, né? Com aquilo que elas carregam da vida. As heranças internas da vida, que não é só dinheiro, é talento pessoal também. Entendeu? É o senso do dever consigo mesmo, você encontrar o seu resultado, né? Onde você faz resultado e você configurar um modo de lidar com esses resultados também, aprimorar os resultados e não ficar só no malabarismo, né? Porque uma hora a peteca cai, uma hora a cordinha cai e fica desequilibrado. Então também aprender a lidar com algumas inseguranças, ou seja, como caiu aqui, a gente está falando aqui, vocês vieram na energia da morte, então vocês podem aprender a ficar num momento de insegurança após um processo de perda, uma questão que envolve ego, e vocês aprendendo a lidar com a insegurança, né? Com a insegurança material
de você perder uma fonte de renda. E a gente está falando aqui também de uma situação que você tem uma carta na manga também. Perdeu, mas você tem uma carta na manga. Essa perda, ela veio para ensinar que você tem uma carta na manga, tá? A respeito dessa situação. É estranho, né? Porque você é algo ruim dentro de uma situação, algo bom dentro de uma situação ruim. Que isso gera uma certa incerteza. Uma situação assim, para agora, para onde eu vou agora? Né? É um navio, né? Que é como se fosse um navio que levou levou um monte de gente e você ali no meio sem saber para onde você está indo, né? E aí você precisa se preparar para essa viagem, essa jornada que é a vida, né? Que são os imprevistos da vida. E aí a gente está falando também, o 5 de espadas, ele me veio quais são os tipos de situações na qual você é mais adequado. Olha só, veja bem, o 5 de espadas fala sobre batalhas, né? Batalhas que se perdem, batalhas que se ganham. E a gente está vendo aqui uma pessoa que se mantém forte e resiliente diante de uma circunstância onde ela saiu ganhando, né? Você saiu ganhando numa situação, no meio de um conflito, né? No meio de um conflito aqui. E aí a gente está falando que tá vendo aqui que pessoas estão meio que chorando, virando as costas para uma perda, né? E a pessoa exibindo aí suas espadas na mão, com aquilo que ficou, que sobrou para elas, né? Porque veja bem, é como se vocês estivessem ensinando para as pessoas que elas estão numa situação de vantagem diante de uma batalha. E você também é uma pessoa que você pode se estar numa vantagem diante de uma batalha. Ou seja, você pode ter contatos importantes, você pode ser uma pessoa que você pode estar no meio de uma situação importante, né? Onde você vai estar com uma informação, uma carta sempre na manga para você aprender a lidar com essa situação. Seja porque você é braço direito de uma pessoa muito importante na empresa onde você trabalha, seja porque você tem uma informação extra que te dá muita importância na situação onde você vive, né, onde você convive, ou porque você tem um parente, uma situação que te ampara diante das batalhas da vida também. Porque a gente está falando aqui sobre parentes, sobre comunicação, sobre pequenas viagens, né? E aí me vem falando aqui também, né, o que a vida está querendo dizer, qual o recado da espiritualidade? Às vezes, agir na defensiva realmente se faz necessário. Porque senão a gente está diante de uma guerra espiritual, diante de uma batalha. Como é que você vai conseguir alguma coisa se você não batalhar, não defender por aquilo que é seu? Se você reconhece o valor que você tem, você sabe do valor que você tem, das suas conquistas, então vai à sua defesa. Defende mesmo. Mostra aquilo que você embarrera, aquilo que estão tentando tirar de você. Que pode ser o seu ouro, ou o seu talento, a sua inteligência, né? Você defender com aquilo que a vida mostrou para você com talento, com aquilo que você adquiriu com as habilidades ao longo da vida, né? O sete de paus fala sobre situações que a gente precisa aprender a defender das guerras, a se defender dos ataques, né? As pessoas vão atacar você de qualquer forma, você estando bem, você estando mal. Então, estando bem, então defenda pelo bem e defenda pelo mal, né? Você se defender diante das circunstâncias ruins que vierem para cima de você. Tá? A gente está falando aqui de o que está acontecendo vai acontecer de novo, né? As coisas, toda vez que tem uma mudança, as pessoas reagem a essas mudanças. E você querendo mudar, defendendo uma mudança na qual você está atribuído, entendeu? Então a gente está falando aqui de um conflito, você desenvolver a sua defesa, né? A vida vai colocar você para se defender diante de um ataque verbal, inclusive, né? Xingamentos, essas situações aí. E aí, a gente também está falando de você aprender a lidar com o desprezo dos outros. Há uma circunstância aqui na qual você vai passar que você está lidando com o desprezo dos outros. E aí você precisa se manter forte, resiliente e se defendendo ali do desprezo dos outros, né?
Pode ter também uma questão, uma compulsão por controle, né? Não querer deixar os outros entrar também. Pode ser isso. E a gente está falando também numa situação onde você pode estar conduzindo a um novo nível de energia, né? Antes você se via fraco após batalhas, agora você vai construir uma força interna muito grande para aprender a se defender da vida. Você pode ter descido de um pedestal, agora você está se preparando para subir de novo, após um processo de perda, entendeu? É aquela proteção da selva, né? Você lidar num momento de selva, que, é que é a guerra pela sobrevivência, a guerra pela carne, cara. Tá todo mundo brigando pro seu lugar ao sol, a verdade é essa. E você só tá sendo mais um brigando para aquilo que você se reconhece, onde você tem direito, onde você sai de melhor, entendeu? E não tem problema nenhum você se defender disso. Não tem problema nenhum. É a vida querendo ensinar você que existem batalhas e que você precisa estar se preparado para suas batalhas. Eu vou pedir aqui um conselho do baú de mensagens. O que o baú de mensagens tem a dizer para câncer? Câncer, vamos lá. Você vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Uma nova fase de vida está se abrindo com muitas oportunidades e mudanças. Cara, abraça essa mudança. Com certeza, coisas ruins se encerram para que coisas melhores venham até a gente. Então, dê graças a Deus para que algo tenha mudado. Porque se a coisa não estava boa antes, né, é porque precisa quebrar, terminar coisas ruins, estruturas ruins na vida, relacionamentos ruins, para que coisas novas aconteçam. Olha, você vai redescobrir o mundo e a si mesmo. Você vai conhecer aspectos de si mesmo que você não tinha antes, que você vai começar a ter agora. Abraça isso. Beleza, Câncer? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se você gostar do canal, se inscreva, curta e comente aqui a sua energia. Fala o que vem acontecendo com vocês, tá bom? Conversa aí. E marca aquele teu amigo, aquela tua amiga que precisa ouvir essa mensagem. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.